Amém, meus irmãos? Aleluia. Louvado e engrandecido é Jesus. Coloque, meu irmão, por favor, o tema da mensagem. Quem está lá é o irmão Saulo. E aí, Saulo? Tudo bem, Saulo? Seu papai está aí? Levanta a mão, o papai de Saulo está por aqui hoje? Está ali, fez assim, pastor. E aí, Saulo, Deus te abençoe, Saulo. Amém, Saulo? Louvado é Jesus. Olha o tema. Está aí. Vinde, que já tudo está. Vinde, que tudo já está preparado. Essa mesa está preparada, sim ou não? Sim ou não? Sim. A tua casa e a minha casa já está preparada no céu. Quem crê, diga amém. Amém. Está lá. A última vez que eu preguei essa mensagem foi ano passado. Eu não lembro se foi no culto de 5 ou se foi no culto de 7. Eu não lembro. Eu trouxe essa mensagem. E uma vida veio para Jesus, porque entendeu a mensagem. Quem convence o homem do pecado, do juízo e da justiça, não é o irmão Doda, não é o pastor Berenildo, não é a liderança da igreja. Quem convence o homem do pecado, do juízo e da justiça é o Espírito Santo. Mas alguém tem que pregar, alguém tem que falar do amor de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho, unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida. Tem que alguém falar essas coisas. E conhecereis a verdade vos. Alguém tem que falar essas coisas. E Deus vai levantar alguém. Olha para o teu irmão novamente e diga assim: Deus pode levantar você. Diga para ele: Deus pode levantar você, e amanhã será você. Amém? Olha o que diz a Bíblia, irmão. O tema está aqui. Vinde que já tudo está preparado. Lucas 14. Coloca o texto aí, irmão, por favor. Por favor. Lucas. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 14. Isso. E o versículo 15 vai dizer assim para nós. Quem trouxe a Bíblia pode olhar na sua Bíblia. Quem não trouxe pode olhar aqui no telão. Vai sair tudo aqui, hoje está bem mais fácil. E a letra da Bíblia é bem miudinha, aqui já sai maior. Olha só, que coisa boa. Mas diz assim, Lucas 14, versículo 15. E ouvindo isso dos que estavam com ele à mesa, disse-lhe: bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Segura aí. Alguém falou essas palavras: bem-aventurado o que comer pão no reino de... Então não é aqui nessa terra até então. Porque o próprio Jesus disse que o reino dos céus não é aqui. O reino dele não é na terra, é no... Mas ele deixou ensinamento. Está aqui os ensinamentos. Aquele que comeu pão nunca mais terá. Aquele que beber água nunca mais terá. E aqui tem um símbolo aqui, uma figura, que o pão é o corpo de Cristo, e o suco da uva é o sangue de Cristo. Então entenda uma coisa, esse homem aqui que falou essas palavras, estava sentado numa mesa, ele foi convidado para uma festa, e ele veio, e achou lindo as palavras de Jesus naquele momento. Foi por isso que ele entrou em 14:15, e falou essas palavras. E ouvindo isso, um dos que estavam com ele, com Jesus, à mesa, disse-lhe: bem-aventurado, feliz o que comer pão no reino de Deus. Aí Jesus entra numa história, agora numa parábola, e ele vai falar quem vai entrar. Quem vai entrar no reino? Se eu fizer uma pergunta aqui agora a cada um de vocês, quero que todos vocês vão levantar a mão para o céu, e eu vou fazer. Quem crê que vai morar no céu, levante uma de suas mãos. Todo mundo levanta, pastor. Todo mundo levanta. E quem quer ir para o inferno, irmão?
A Bíblia diz que o inferno foi feito para Satanás e seus anjos, não foi feito para mim e para você. Mas temos que ouvir a palavra e entender o chamado. Não é ter tudo nessa terra, meu irmão, porque os servos de Deus no passado também tinham tudo nessa terra, como eu tenho tudo nessa terra, graças a Deus. Eu tenho tudo, eu sou rico, e a Bíblia diz que eu sou herdeiro de Deus. Você já parou e pensou em você ser herdeira de Deus, irmão? Quem fez os céus e a terra, quem foi? Quem fez os céus e a terra, quem foi? Nós somos herdeiros desse homem, desse Deus que fez o céu, e co-herdeiro de Jesus Cristo. Você ainda quer mais? A Bíblia diz: passará o céu e passará a terra, mas essa palavra não há de passar. O que está escrito irá acontecer. Quem crê, diga amém, porque eu também creio, e eu tenho que vivê-la, e eu tenho que praticá-la. Eu não posso brincar com a palavra de Deus, porque vai vir consequência para a minha vida. Entenda isso. Entenda isso. Eu tenho que entender isso. Quando eu estou lendo a Bíblia, eu tenho que entender essas coisas. E o próprio Jesus disse que iria para o Pai, ia rogar a Ele para que mandasse outro amigo. E esse outro amigo chegou. Quem é esse outro amigo? Quem é? O Espírito Santo de Deus. E a Bíblia diz que Ele habita, Ele está dentro de nós. Nós somos templos e morada do Espírito Santo de Deus. Quem crê, diga amém. Eu também creio. É por isso que nós temos que ter muito cuidado como nós estamos agindo com o Espírito Santo de Deus. Nós somos a igreja do Senhor, e vamos morar no céu, irmão. Essa mesa hoje aqui é para trazer à memória tudo que Jesus fez e faz por nós. Ele está vivo, quem crê diga amém. Então quem está vivo faz, o morto não faz, mas quem está vivo faz. O morto só espera, mas quem está vivo faz algo para Jesus. E só você está aqui hoje é uma bênção para o Senhor, porque a fé vem pelo ouvir o quê? A palavra. Quem vai libertar você, quem vai me libertar, é a palavra. Fica atento ao que vai ser lido essa noite, e que o Espírito Santo de Deus brada no seu coração, e você toma uma decisão hoje, porque amanhã nós não sabemos o que irá acontecer. Ninguém sabe. Fazemos nossos planos e projetos, mas é Deus que vai dar a palavra, se vai fazer ou não. Versículo 16, olha a história. Porém Jesus lhe disse: um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. Olha o convite do pastor Berenildo aqui. Convida para a oração na segunda, convida para o culto na terça, convida para o culto na quarta, no culto na quinta, o culto na sexta, o culto no sábado e o culto no domingo, de manhã, de tarde e à noite. O tanto de pessoas que ele convida, irmão, se vir não cabe. O tanto de pessoas que nós convidamos para vir à casa de Deus, se forem, não cabe. Mas um certo homem fez uma grande ceia, uma grande festa, e convidou a muitos. 17. E a hora da ceia, mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, que já tudo está. Foi o tema da mensagem. Vinde, que tudo já está preparado. 18, 17. E a hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, que já tudo está preparado. 18. E todos a uma começaram a escuçar-se. O servo chega na casa, meus irmãos, entenda uma coisa, de uma família. Alguém chega numa porta, bate e alguém abre, se tiver alguém. E a Bíblia diz que alguém abriu. E eu lendo o texto, eu creio que foi o homem. Eu lendo o texto, porque vai dizer assim, irmão: e todas as começaram a escuçar-se, e disse-lhe o primeiro: comprei um campo. Isso é mais para coisa de homem, né?
A mente do homem, comprar terra. Eu nunca vi, eu estou com 51 anos, eu nunca vi assim no meu trabalho, eu sou pedreiro, e eu nunca vi assim uma mulher comprando um terreno, nesse tempo todo de construção, 26 anos já. Sempre eu vejo, a mulher está junto com o homem, mas eu só vejo mais o homem falando, comprei isso, comprei aquilo, vou pagar em tantas parcelas, o homem, mas a mulher está do lado, porque é coisa de homem mais. Hoje não, hoje está liberando mais para as mulheres, né? Graças a Deus, para que todos trabalhem, não tem problema nenhum. Mas aqui eu creio, lendo o texto, comprei um campo, olha a resposta, comprei um campo, e preciso ir vê-lo, rogo-te, peço-te que me hajas pois escusado, ou seja, me desculpe, mas eu não vou à festa, me desculpe, eu não posso ir à festa. É convidado, viu? Olha o que diz no 19, e outro disse, comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los, rogo-te, peço-te que hajas por escusado. Olha, tu me desculpa, mas eu não posso ir à festa, eu não vou à festa. Você pensa que parou por aí? Esse servo foi na terceira pessoa, vamos lá, 19, 20. E outro disse, casei, e portanto não posso ir. Pode ver, irmãos, que essas 3 famílias, a primeira comprou terra, a segunda comprou 5 juntas de boi, é muito dinheiro, para comprar um cabrito é um bocado de dinheiro, e 5 juntas de boi, bois fortes, para sucar a terra, e o outro casou. Quando uma pessoa que é simples, uma pessoa simples, quando casa, ama a namorada, noivou e casou, e às vezes o casamento é tão simples, né, irmão? Que às vezes convida 2, 3 famílias, porque não pode convidar 5 famílias. Mas o amor dessas pessoas na simplicidade, meu irmão, Deus abençoa quem crê, diga amém. Mas tem casamentos que é muita gente. Muita gente. Neto, se prepare, no seu aniversário vai dar muita gente, não vai dar pouco não, Neto, porque o povo gosta de bolo. A igreja leva o bolo para você, Neto. Eu mesmo levo um, quem vai levar um bolo para Neto, levante a mão aí. Eu não vou levar. Olha, Neto, já levou umas 20 mãos aqui, Neto. É 20 bolo. Porque quem não pode dar um bolo a Neto, não? Cada pessoa aqui pode dar um bolo a Neto, sim ou não? Sim. Então não se preocupa não, Neto, que o bolo e a cajuvita vai lá. O bolo e a cajuvita, tu vê só a data certinha e vai dar tudo certo. Na simplicidade, irmãos. Olha o que vai acontecer no final do texto com essas pessoas. O final do texto aqui vai dizer, irmão, o que vai acontecer com essas 3 famílias. Vamos lá, mais adiante, 21. E voltando aquele servo, anunciou essas coisas ao seu senhor. É uma parábola, viu? A Deus. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo, sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traz aqui, quem, irmão? Os pobres, os aleijados, e os mancos, e os cegos. Uma classe pobre. Saia. Eu quero que minha casa fique cheia. Vai dizer no final do texto. Vamos lá? 22. E disse o servo, Senhor, feito está como mandaste. E ainda há. Diz para o teu irmão do lado, olhe para ele do lado aí, do lado, não olhe para mim não, olhe do irmão do lado. Diga assim, meu irmão, ainda há lugar. Quem está entendendo, dê glória a Deus. Tem lugar para você, visitante. O Senhor não joga você fora não. O Senhor não bota você de escanteio não. Tem lugar para você também. Às vezes eu fico parando e pensando em casa, meu Jesus, quantas casas vai ser feita no céu, Jesus? É gente demais. Só a denominação batista. Aqui, Mamongapé, é muita gente. E as outras? E as outras cidades? E sítios? Vales? Chácaras? Capitais?
países. É gente demais, irmão. É muita gente. Só Deus pode fazer isso. E o texto vai dizer para nós, irmãos, e ainda há lugar. Que tamanho vai ser essa mesa? Quantos tamboretes vai ter, irmão? Ou banco, não sei. Ou todo mundo vai ficar de coca, comendo de coca, ou sentado, não sei. Mas vai ser muita gente. Olha o que diz o 23, vamos lá, Saulo. E disse o Senhor ao servo: sai pelos caminhos e atalhos e forças a entrar, para que a minha casa se encha. Sabe o que é o pensamento de Deus, irmão? É que a casa dele se encha, como está hoje aqui. Mas ainda há lugar. Saia. Quem é servo do Senhor, dê glória a Deus. Saia e convide as pessoas. É o que o texto diz. Não pense só na sua salvação, pense também nos outros. Porque para mim e para você estar aqui, alguém pregou para nós. Alguém falou do amor de Jesus para nós, e nós fomos ouvindo e achando bom, achando bonito, e estamos aqui lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Quem está entendendo, dê glória a Deus. Ainda há lugar, irmãos. Visitante, há lugar para você. Entenda isso. Vamos lá, Saulo. 24, 25, porque eu vos digo, olha o final do texto, porque eu vos digo, que nenhum daqueles varões, homens, porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados, provará a minha ceia. E não tem o que questionar, irmão. Não tem o que perguntar. Porque quem não entende isso aqui, irmão? Porque eu vos digo, Deus falando para o seu servo, porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará a minha ceia, comerá na minha mesa. E hoje nós temos esse privilégio de participar do pão e do sangue do Senhor. Isso é maravilha para nós, irmãos. Isso é bênção para nós. Falar de Jesus é muito bom. Eu tenho um amigo que todo dia ele manda mensagem para mim. Mensagem de pregações e oração, todo dia. Eu já estou tão acostumado de receber no meu zap. Eu só tenho zap. Eu sou tão acostumado a receber que quando ele não manda um dia, eu digo: meu irmão, mande mensagem. Aí ele disse: meu irmão, olha, porque eu me constranjo ainda, porque o senhor já é crente e eu não sou. Eu digo: você é e não sabe. Você é e não sabe. Aí sempre manda uma mensagem para ele: você quer entregar a sua vida a Jesus agora? Aí ele para. Ele diz assim: ore por mim. Eu digo: eu estou orando. É uma pessoa do bem, é uma pessoa que transmite palavra de Deus para nós, mas ele tem que tomar uma decisão. Não é palavras bonitas, irmãos, não é dar um prato de comida, não é dar uma cesta básica, não é dar uma roupa, não é dar uma viagem, não é ajudar A e B, é confessar Jesus como o único e suficiente Salvador de sua vida, porque mais nessa terra que eu e você ame, não podemos levar aquele que nós amamos para o céu, só Jesus pode, porque a salvação ela é individual. É por isso que nós temos que entender a mensagem. Há lugar para você, porque até então, para essas três famílias,
que foram convidadas, o próprio Deus diz: porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará a minha ceia. Entenda isso. Quem sabe você tem tudo nessa terra, amém. Você trabalhou para isso, amém. E tua vida, e tua alma, porque um dia Jesus vai nos chamar. A gente está aqui pelo tempo. Semana passada, é um homem muito conhecido no Alto do Cemitério, muita gente que está aqui conhece. Quem não conhece Pilha, ali do Alto do Cemitério, mora na descida do colégio Jacinta Bezerra, do lado direito, de frente, descendo a ladeira. Estava doentinho, o pai do pastor Gilmar estava doentinho, e faleceu ontem para hoje, de ontem para hoje. Chegou o tempo dele, não tinha tanto uma idade avançada, mas estava doentinho. E eu tive o privilégio de falar de Jesus para ele. Ele tem uma bodegazinha, um barracãozinho, vende algumas coisinhas lá. E perto da minha casa também tem, mas às vezes eu vou mais para longe um pouquinho. Porque aquele que está perto já ouviu tanto que a gente às vezes fala e ele não quer ouvir mais, achando que não precisa. Aí eu passo direto: Pai do Senhor, bom dia, boa tarde, e vou comprar mais longe um pouquinho, para falar de Jesus para outras pessoas. E uma vez eu falei para Pilha, Pilha, meu irmão, tu tem 2 filhos que é crente, cara, homens de Deus, que testemunha da presença de Deus. Tu tem uma esposa que é crente em Cristo, e você, Pilha, vai ficar nisso. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Passa-se o tempo, Jesus o levou, e até então eu não sei se Pilha confessou a Jesus como Salvador. Quantos amigos nós não perdemos, irmãos? Quantos jovens já ceifaram as suas vidas, e nós pregamos, e até então eles estão presos em algo que não sai. Mas a palavra de Deus é poderosa, quem crê diga amém. Para libertar, para salvar, mas para isso alguém tem que pregar. Alguém tem que dizer: irmãos, se arrependa do seu pecado, confesse a Jesus como teu único e suficiente Salvador de suas vidas, porque há céu, mas também há inferno. Qualquer momento Jesus volta, irmão, e os planos e sonhos podem cair por terra, porque quando ele voltar já vai levar a igreja para o céu, e acabou. Você que tem um sonho de fazer uma casa, amém, tente fazer, faça. Mas se Jesus voltar, tudo vai ficar, porque lá já está preparado. Quem crê diga amém, e ponto final. Vá para a aplicação, meu irmão, vá para a aplicação. Vá lá, Saulo. Eu não vou dar pulo hoje não, Saulo, vá, muito bem. Olha a aplicação aqui, irmão, olha a conclusão aqui, das bênçãos de Jesus para mim e para você, da bondade de Deus para mim e para você. Você que está me vendo, me ouvindo, que você está do outro lado, olha a bondade de Deus para a minha vida e para a tua vida, para a minha família e para a tua família, para a igreja do Senhor, para Mamanguape. Você que está longe, em outra cidade, olha a bênção do Senhor para a tua vida. A grande ceia nos ensina o quê? Vamos lá? Em primeiro lugar, olha o que a ceia nos ensina. Deus honra os homens com o seu convite. Quem crê diga amém. Ele honra, ele te convidou. Um dia Jesus nos convidou, usou alguém na terra para nos convidar, e hoje nós estamos aqui, honrado por Deus. Quem crê diga amém. Olha o que vai ser o texto, Mateus 11:28. Coloca lá, Saulo, 11:28. Vinde a mim, a Jesus, é ele chamando na narrativa de Mateus: venham a mim, todos. Ele não faz acepção, é todos, venham. Aquele que está bem vestido, aquele que não está bem vestido, aquele que está com saúde, aquele que está dodói, venha.
aquele que está com o seu trabalho certo e aquele que nem trabalho tem, aquele que ganha muito e aquele que não ganha nada, porque as portas estão fechadas ainda. Venham, venha você, cor branca, cor preta, cor morena, venha, rico, pobre, venha, a todos, vinde a mim todos os que estáis cansados. Quem é que não se cansa nessa terra? A labuta do dia a dia, irmão, todos trabalham e todos se cansam, nem aqueles que trabalham se cansam. Porque tem uma figura na internet que diz assim: o caba está na rede se balançando, e o caba diz, vamos trabalhar. Ele diz, não nasci para trabalhar não, se balançando numa rede. Tem isso também, mas chama todos. Quer aquele que fica se balançando na rede, venha, todos os que estáis cansados e oprimidos. Muitas pessoas vivem oprimidas, irmão, presas, querendo sair e não consegue, não vai conseguir, se não tiver Jesus dentro de você. O fardo se torna pesado se você e eu tentar carregar sozinho. Se torna leve, fácil de carregar, se Jesus for à frente. Venham a mim, todos vós, cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Coloca o 29, por favor, o 29. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, de Jesus, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa. Quer encontrar descanso para a vossa vida, para a vossa alma? Jesus, Ele é o descanso. Tem um discípulo na Bíblia chamado João. Ele inclinava seu ouvido no peito de quem? De Jesus. De Jesus. Coloca o 30. O 30. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Amém? Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Segunda aplicação, Saulo, vai lá. Segunda aplicação. O evangelho é de graça. Tudo já está preparado. Por que tudo já está preparado, irmão? Porque a qualquer momento Jesus vem buscar o seu povo. Já está preparado. A mesa está preparada. E nós? Estamos preparados para essa mesa? Ou falta algo ainda para ser mudado? Tem um texto na Bíblia que vai dizer que Jesus disse para esse jovem que faltava uma coisa para ele ser perfeito. Pensa aí, irmão, só falta uma coisa. Jesus não disse duas nem três, só uma. E Jesus sabia que ele não ia abrir mão daquilo. Só falta uma coisa, meu irmão. E o que falta, Jesus? Você vai, venda tudo que tens, dê aos pobres e siga-me, porque terás um reino, um tesouro nos céus. Aquele jovem, diz a Bíblia, que ele baixa a sua cabeça e sai triste. O jovem não entendeu que o coração dele não estava nas escrituras. O coração dele estava no dinheiro. O dinheiro é bênção, irmão, mas se eu colocar o meu coração no dinheiro, vai virar maldição. Porque Jesus é bom. Venham a mim todos vós, eu vos aliviarei. O evangelho é de graça. Tudo já está preparado. Lucas 14, 17, vai lá, Saulo. Lucas 14, 17. E a hora da ceia, mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, que já tudo está preparado. Quem crê, diga amém. A terceira aplicação, vai lá, Saulo, a terceira, vai lá, a terceira. Vamos entregar na hora, Saulo, vamos lá. Não rejeite o convite. Ei, diga para o seu irmão novamente, quem está olhando do seu lado: olha para mim, campeão, olha, não
rejeite o convite. Quem está entendendo, dê glória a Deus. Não rejeite. Participe. Está tudo preparado. Vai para o texto. João 14,6. É João, não é Jó, não é João. João 14,6, eu botei esse agudo aí, mas não é Jó não, é João. Não rejeite o convite. Vai, Saulo. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o alvo para a salvação. Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. A quarta e a última, vai lá, Saulo. A vinda do reino. A vinda do reino depende de encher-se a casa. Quem sabe você é convidado, que veio aqui essa noite, mais uma noite, quem sabe. Até então ainda não tomou uma decisão em sua vida. É tempo. Você está ouvindo a palavra. Você está ouvindo a mensagem. Que o Espírito Santo de Deus toque no seu coração. E você tome uma decisão essa tarde. Porque Jesus está voltando. Lucas 14, 21 e 23. Vamos lá? Lucas 14, 21 diz assim: e voltando aquele servo anunciou essas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade, e traze aqui os pobres, e os aleijados, e os mancos, e os cegos. 22. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. 23. E disse o Senhor ao seu servo: sai pelos caminhos e atalhos, e força-os a entrar, para que minha casa se encha. Amém. Jesus, irmãos, Ele quer que você tome uma decisão para sentar na mesa. Deus, Ele quer te abençoar de uma forma tremenda, porque você não entende quantas vezes erramos, mas Ele está ali, sempre nos ensinando a não errar. A Bíblia diz que Jesus, Ele é a água viva. Quem crê, diga amém. Água viva. Coloque, Saulo, por favor, João 4,14. João 4,14, Ele é a água viva. João 4,14 vai dizer assim: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá. É a água que Jesus dá. Se eu for na casa do pastor Berino, o pastor Berino deu uma aguinha bem geladinha, ele vai me dar. Se for para ele botar mais gelo, e você também, se for lá, a gente toma, né? Mas a gente vai ter sede de novo. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida. Para a vida, é água que não vai faltar mais, irmão. É água para sempre. Você pode ver, você que usa água mineral, né? É 3, 4 bujão toda semana, e tome sede. Não é diferente o espiritual. Toda semana a gente está na casa do Senhor para receber a água viva, Jesus. Precisamos dele. Jesus é o pão do céu. Quem crê, diga amém. João 6,51, vamos lá. João 6,51, vai lá, vai, Saulo. João 6,51, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu lhe der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo, pela vida das pessoas. Ele é o pão vivo que desceu
do céu. João 6,48. João 6,48. Volta, Saulo, um pouquinho. João 6,48. Eu sou o pão da vida. Quem é o pão da vida? Quem é o pão da vida? Jesus. Abra sua boca. O pão da vida é Jesus. Jesus disse, João 15, coloca lá, Saulo, João 15, Jesus disse, João capítulo 15, eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o lavrador. Entendemos aqui que existe uma pessoa que corta. Você tem um terreno, você limpa com enxada, não é assim? Uma videira é um pé de uva. Ele deu sua videira, a videira verdadeira. E a videira ela não cresce tanto assim para cima, ela é enramada. Os cachinhos ficam abaixo da ramagem. Os cachinhos ficam abaixo da ramagem. E diz a Bíblia que o pai é o lavrador, o pai é aquele que corta. Você, mulher, mãs, às vezes tem um jardim em casa, sim ou não? Aí tem um galho seco, uma folhinha seca, aí você vai com a tesoura aí e corta. Porque quer ver a árvore, a planta bonita. É assim ou não? É. A Bíblia diz que vai ter um lavrador e vai haver um corte. Coloca o versículo 2. Toda vara. Quem é a vara aqui? Eu e você. É um galho, é uma vara. Toda vara em mim, toda vara em Jesus, que é a videira, que não dá fruto, a vara que não dá fruto, o galho que não dá fruto, escute, atirar. Atira. Ele é o agricultor, ele vai tirar e limpa toda aquela que dá fruto. Você é a vara, como eu sou também. A videira é Jesus, e o agricultor é Deus. Se a vara não der fruto, naquele grande dia, o dia do Senhor, Ele vai cortar. Mas aquele que acha que não dá fruto, Jesus te escolheu para que você dê fruto, e que esse fruto permaneça para a vida eterna. Quem sabe passa anos e anos, mas rapaz, eu não ganho uma pessoa para Jesus. Ei, não é você que ganha, quem ganha é o Espírito Santo. Só pregue, só chame, só convide, só dê um bom testemunho que você é uma mulher, que você é um homem de Deus, e Deus vai fazer a obra em cada vida. Quem crê, diga amém. Não é eu, não é você. Nós não temos poder para isso. O poder foi dado a Jesus, no céu e na terra e debaixo da terra. É Ele que faz. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda que dá fruto, para que dê mais fruto. Coloca o 3 para finalizar, Saulo. Vós varas, vós ramos, vós filhos, vós servos do Senhor, estás limpo, limpo pela palavra que vos tenho falado. Vai para o 4, vai, Saulo, para o 4. Estais em mim, quem está em Jesus dê glória a Deus, e eu em vós.
Como a vara de si mesma não pode dar fruto, não, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Se você está em Jesus, você vai dar fruto. Se você não estiver em Jesus, não vamos dar frutos. Tem que estar ligado. Tem que estar ligado. Vai para o 5. Olha o que Jesus disse na narrativa de João: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem faz tudo por mim e por você é Jesus de Nazaré. Você está aqui hoje, eu estou aqui hoje por causa de Jesus de Nazaré. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Quem crê, diga amém.